Supremo Tribunal Federal, não o Estado brasileiro, eu acho inadequado. Eu sei que estão cogitando isso, a AGU cogitou, mas eu acho que não deveria. Mas, imagina, a gente vai submeter a apreciação de um Estado estrangeiro se uma decisão da Suprema Corte nossa foi correta ou incorreta? Foi de acordo com o nosso direito ou não? Quer dizer, o guardião da Constituição, como se diz no direito constitucional, não é mais a Suprema Corte nossa, é os Estados Unidos da América. Uhum. Guardião da Constituição. Ele é que decide quando que se deve aplicar a nossa Constituição, quando não. No território nacional, é isso. Quer dizer, não tem sentido, assim. Nós temos que, nessa hora, resistir. Aqui não. Desculpe, lei Magnitsky, aqui não. Ah, tiraram o cartão do ministro Alexandre. Vamos punir quem tirou. O que é isso? Empresa que funciona no Brasil, que tem representante no Brasil, que tem pessoa jurídica no Brasil, dando vazão a uma lei, a uma ordem internacional dada no estrangeiro, sem passar pela nossa institucionalidade, como determina a nossa lei, está descumprindo a nossa lei, descumprindo a nossa Constituição. Tem que perder licença para atuar no país, tem que ver quais são as sanções, multas, criminal, quer dizer, tem que ver tudo, porque houve uma desobediência aí da ordem dada pelo ministro Dino, quer dizer, tem que apurar isso aí, né? Não pode deixar quieto, na minha opinião. É óbvio que é correto dar o cartão Elo para os ministros, que é o cartão nacional. Mas olha, veja que ridículo. Mas tudo bem. Agora, para resolver o problema da vida deles hoje. Mas, assim, o problema não é esse. O problema é a gente ter que sancionar quem faz isso. E se essas empresas estão insatisfeitas, que vão lá nos Estados Unidos reclamar, né? Queixar, falar que no judiciário americano, né? Isso também não é uma inversão, quer dizer, é óbvio que as empresas brasileiras ou que operem aqui têm que obedecer à jurisdição brasileira. E aí tem toda uma celeuma, o Flávio Dino causou 42 bilhões de, sei lá, na Bolsa. O que causou foi o Trump e a família Bolsonaro, não foi o Flávio Dino. Pois é. E aí, os bancos, como é que vão ficar? Estão numa saia justa, os bancos têm que cumprir a lei, não é isso? E a lei do Brasil, claro, e é óbvio que é ruim mesmo, não dá para negar que os bancos estão numa situação muito ruim, né? Porque pode ter consequências isso, né? Mas, por exemplo, já me esclareceram, gente que é muito da área jurídica específica e especializada, que não é uma decisão americana tirar do SWIFT, como falaram, não. Não é uma decisão só dos Estados Unidos, então não vai tirar de SWIFT. Então tem também coisas que são meio exageradas aí. Os bancos têm essa estratégia sempre, exagerar, né? Se não dá dinheiro para eles, tem um problema sistêmico, quebrar tudo. Tem que dar dinheiro para eles. Você vê, né? Na pandemia foi assim, né? Deram 1 trilhão e 200 milhões de reais para os bancos. Então esse tipo de discurso está sempre presente. Então tem um certo exagero, mas há realmente uma situação delicada que o governo brasileiro tem que levar em conta, né? É difícil mesmo a situação. Mas é que não tem jeito. O Supremo Tribunal Federal tem culpa de nada. O Supremo Tribunal Federal está exercendo a jurisdição. O Trump resolveu aplicar a lei Magnitsky por um cidadão brasileiro estar sendo investigado e processado. O que o judiciário pode fazer, gente? Ah, tá bom, então eu não vou processar isso aqui porque é amigo do Trump. Gente, o judiciário não tem o que fazer. Não adianta. Ah, mas que negocie. Não se negocia jurisdição em nenhum país do mundo. Nenhum país do mundo negocia ato jurisdicional. É aplicação da lei. Você negocia tarifa, você negocia política pública, aí tem que negociar, ceder, só a favor. Agora, negociar, processar criminalmente um cidadão brasileiro, a razão única é que ele é alinhado ideologicamente com o Trump, é isso? Porque o Trump resolveu utilizar uma lei que é para defender direitos humanos para fim partidário ideológico, a gente tem que... A nossa jurisdição, mesmo tendo prova que o sujeito cometeu um crime, tem que inocentar isso? O que querem? Vejam, não tem sentido isso. O judiciário tem que julgar de acordo com as provas. Se não tiver prova contra Bolsonaro, ele vai ser inocentado. Agora, se tiver prova, tem que ser condenado. Não tem outro jeito. Ele tem que submeter a lei como qualquer outra. Inclusive, é uma lei que ele sancionou. Ele aprovou essa lei. Então, ele aprova para os outros e não para ele? Quer dizer... vamos ver, eu não sei se tem prova da autoria ou não, da materialidade eu não tenho dúvida, eu li o relatório da PF, eu não tenho dúvida que houve crime, vários crimes, né? Agora, se Bolsonaro tem ou não relação com eles, vamos ver, o judiciário vai apreciar, mas eles não querem nem que aprecie, o sujeito já seja imunizado, seja protegido, ainda na fase do processo, né? Então não tem sentido, né? Eu acho que isso aí não, desculpe, não.
Os bancos que me perdoem, etc., tal, não tem o que fazer. E a culpa não é do Supremo Tribunal Federal. Parem com essa história. Porque isso é malandragem, isso é safadeza. A culpa não é do Supremo Tribunal Federal. A culpa é de ter um autocrata maluco que usa de uma lei de direitos humanos para proteger o seu aliado político, exigindo do país o que o país não pode entregar. O que o governo Lula pode fazer a respeito disso? Nada. O governo Lula é executivo. Ele não pode interferir no judiciário, porque senão acabou toda a estrutura do nosso Estado. Acabou o nosso Estado, é isso. Acabou a gente como nação, nós não temos o que fazer. Os bancos têm que entender também a tragédia que é a questão, né? Quer dizer, dá para entender a posição deles, é muito delicada, a gente tem que ser muito solidário a eles nesse momento. Mas, por outro lado, eles têm que ser solidários com o país, com o Estado brasileiro. Não dá para garantir... Desculpe, não dá para garantir lucro de banco, não dá para destruir o Estado brasileiro, que é isso que estão propondo. Né? Não dá para negociar com a jurisdição, é inegociável isso. Né? E o judiciário não tem o que fazer. O que pode fazer o ministro Alexandre? Nada. Ele vai fazer o quê? Não, então tá bom, eu vou inocentar ele para poder ter meu cartão Mastercard. Não, gente, não tem cabimento isso. Né? Outro dia estavam falando da aposentadoria do ministro Barroso, que me desculpe, ministro, eu entendo a necessidade, às vezes, da vida. Eu tenho 62 anos, toda hora estou com vontade de parar. Mas justo agora não, né? Agora ele não pode aposentar. Agora o ministro Barroso não pode aposentar. É uma exigência moral e política. Ele não pode aposentar. Ele pode juridicamente. Mas moral e politicamente ele não pode. Ninguém pode sair daquela corte. Todos têm que enfrentar e mostrar força e autoridade moral nessa hora. Né? Então não dá para cogitar ter aposentadoria agora, fica, não, mas aí vai outro substituir. Não é a hora de cogitar esse tipo de coisa. Né? Serrano, o fascismo vai criando novas manobras e também maneiras de tentar derrubar a democracia por dentro. Nós precisamos criar novas leis para combater esse fascismo 2.0 ou simplesmente aplicar as que estão em vigor? Eu acho que temos que começar a pensar em novas leis, inclusive em alteração da Constituição. Como, não agora talvez, mas na hora que passar esse período mais turbulento, como consequência disso. O pós-guerra foi o quê no plano do direito? Se acreditava no pré-Segunda Guerra Mundial na Europa e no mundo inteiro que a decisão política deveria ser livre e não ter nenhum tipo de limites, porque era a primeira vez na história humana que se tinha democracia universal. Mulher vota, negro vota, trabalhador vota, LGBT vota, todo mundo vota, escolhe seus representantes e com isso tem decisões. Se acreditava que, por serem decisões majoritárias, realmente majoritárias, iriam ser necessariamente justas.